A trágica história do jovem que invadiu uma creche em Santa Catarina, matando 3 crianças e 2 mulheres, acendeu novamente uma discussão de um antigo problema social, que hoje tem nome de bullying. Ainda não se sabia muita coisa sobre o caso, mas as primeiras notícias foram que o jovem sofria bullying e maltratava animais. Então hoje vou dedicar alguns minutos ao tema como evitar que crianças sofram bullying. Fique até o final. O bullying é um tipo de agressão diferente do modelo clássico, pois o agressor escolhe sua vítima e os atos de agressão direcionados a ela são constantes. Fica clara a ideia de humilhar e prejudicar a vítima, que via de regra é uma pessoa mais frágil e tem alguma vulnerabilidade em relação ao agressor. Aliás, é justamente porque o agredido está em desvantagem física ou emocional que esta sucessão de agressões é caracterizada como bullying. O bullying atinge seu pico entre 11 e 13 anos, diminuindo com o crescimento da criança. E faz todo sentido esta estatística, pois à medida que se cresce, menos vulnerável se torna. O bullying pode assumir diversas formas. Pode acontecer através de ataques verbais, com xingamento e palavrões. Inclusive, este tipo é mais comumente encontrado em crianças maiores. Já a agressão física, em geral, chutes e pontapés, é mais clássico de crianças menores. Porém, ambos fazem o mesmo estrago emocional. Agora, a pergunta que não quer calar é por que existem crianças que praticam o bullying? O que as move? O que as leva ao comportamento agressivo, intimidador, persecutório? Bom, são perguntas que podem ter muitas respostas. Por exemplo, pode ser uma forma de conseguirem o que querem, pois, não tendo habilidades sociais, o jeito que sobra é a agressão mesmo. Pode ser também uma forma de exercer domínio social. E o pior é que, à medida que a criança agressora cresce, fica cada vez mais disfuncional. A consequência para o agressor é uma trajetória complicada ao longo da vida, pois seu comportamento agressivo interfere no aprendizado, nas relações de trabalho e no estabelecimento e manutenção de relacionamentos íntimos. Muitos que são valentões na infância se transformam em adultos antissociais, mais propensos a cometer crimes, espancar suas esposas, abusar de seus filhos e produzir outra geração de valentões. Por isso, crianças com 2 anos, que já apresentem traços de agressividade acentuados, precisam que a família repense o meio em que sua criança está vivendo. Peça ajuda a um profissional de psicologia para analisar onde estão os pontos falhos da vivência familiar, para não permitir que o comportamento agressivo se torne crônico. Outra pergunta igualmente importante é sobre a criança que sofre o bullying. Se observarmos de perto, perceberemos que algumas crianças são vítimas crônicas de bullying e outras não. Assim como os agressores são produzidos por sua família de origem, a criança frágil, que será a vítima do bullying, também. Então, assim como a criança agressora tem um déficit na formação do ego, que não consegue impor as restrições internas para barrar o comportamento agressivo, a criança vítima também tem traços em sua personalidade que a tornam conhecida entre seus pares como a frágil, a pequena, a impotente, a indefesa. Em sua maioria, são crianças que desenvolveram baixa autoestima, foram humilhadas e carregam um sentimento de impotência. Agora pensa comigo. Tanto a família do agressor quanto a da vítima de bullying têm responsabilidade no que está acontecendo com seus filhos.
Quando eu falo em responsabilidade, é para dizer que não há culpa em nenhum dos dois lados. A culpa seria o caso de terem agido de má fé na criação de seus filhos. Quer dizer, conheciam um caminho saudável, mas deliberadamente resolveram ir em outra direção. No entanto, o fato de não haver um culpado não isenta a responsabilidade das famílias de terem produzido valentões ou crianças frágeis demais. E, finalmente, o que fazer quando a criança é vítima de bullying? Vai ter aquele que vai dizer que o melhor é afastar a criança do agressor. Sim, talvez por pouco tempo resolva o problema. Mas lembre-se que ela é frágil. Ela demonstra sua impotência na própria forma de ocupar seu espaço no mundo. Então, não demora muito para aparecer outro agressor, porque isso existe em toda parte. Sendo assim, esta não pode ser a solução. Estas crianças precisam vivenciar em seu ambiente familiar situações onde elas sejam valorizadas. Não é simplesmente dizer que ela é importante, que os pais a amam. Se fosse assim, seria muito fácil, você não concorda? Mas elas precisam vivenciar experiências onde suas ideias, feitos, opiniões sejam sentidas como aceitas, porque são boas práticas, grandes ideias. Quando elas sentirem que seu potencial não lhes deixa dever nada a ninguém, quando desenvolverem confiança em suas próprias habilidades, também vão alterar a forma de estar na vida, de olhar para frente, de enfrentar as circunstâncias, porque neste caso se sentirão empoderadas. Aí, quando o agressor chegar, lembra, ele procura uma vítima frágil, impotente, tímida, com um olhar acuado. Não encontrará estas características em seu filho. Durante a última década ou mais, as escolas adotaram, mundo afora, programas anti-bullying. No entanto, os relatórios sobre sua eficácia foi inconclusivo. Mas o problema do bullying tem solução, tanto para o agressor quanto para a vítima. E ambas estão dentro de casa. Este conhecimento precisa chegar a muitos outros pais. Agora depende de você. Compartilhe, deixe seu like, o futuro agradece e a sociedade também.